Vamos iniciar o quarto módulo do Comece a Investir com Segurança, e eu acho esse módulo bastante interessante porque ele é um nivelador de conhecimento, ele vai te colocar a par de alguns conceitos que são fundamentais para você investir. Então, o quarto módulo, conceitos fundamentais para o investidor. O primeiro deles envolve 3 subconceitos que nós vamos aprender também. Eu estou me referindo aqui, é importante que você entenda o conceito, a ideia do tripé dos investimentos. E as bases desse tripé é o retorno, a liquidez e a segurança. De forma que no investimento, o que você precisa aprender sobre esse conceito é que você não consegue ter tudo ao mesmo tempo. Mas já vamos aproveitar e esclarecer 2 pontos aqui, né? Nós temos outros conceitos dentro do tripé. O que é liquidez? É a capacidade de você vender um investimento, pode ser um terreno, ações, um carro, com uma boa velocidade, tem que ter liquidez de conseguir vender pela moeda corrente na época. Hoje é o dinheiro, então é você conseguir transformar um investimento em dinheiro. Só que não é só vender rápido, é também vender rápido por um preço justo. É conseguir vender com velocidade sem ter que perder dinheiro. E não é só tomando prejuízo, é perdendo também parte dos juros. Se você abriu mão de muito dos juros que você tinha conquistado, você não teve tanta liquidez assim. Outro conceito que nós podemos discutir ao abordarmos o tripé dos investimentos é o que é o risco. No caso, a segurança, né? Liquidez, segurança e rentabilidade. O oposto da segurança, que seria o risco, é a possibilidade, a chance do que você espera não acontecer. E não necessariamente é ter prejuízo. Se o investimento você esperava ganhar 10 e ganhou 8, é um risco. Se você esperava encerrar ele em um ano e encerrou em 1 ano e meio, 2 anos, é um risco. Então o risco é essa chance do seu cenário esperado não acontecer. E a rentabilidade é o quanto nós queremos ter de retorno. Juntando tudo isso, nós temos esse conceito do tripé dos investimentos, que é você aceitar e entender que não dá para ter os 3, você vai ter que renunciar a um ou outro. No próximo conceito vai ficar ainda mais claro o que eu quero dizer. Vamos aprender agora o significado de reserva de emergência. Aposto que esse termo você já ouviu falar. O nome já é até autoexplicativo. Reserva de emergência é aquele montante de capital que você deve acumular para emergências, para problemas, seja bater um carro, um problema financeiro numa viagem e problemas mais graves, como ficar desempregado, problemas de saúde e assim por diante. Não há um valor exato, caso você já esteja querendo me perguntar, mas há algumas regras de bolsa que vão desde 3 até 12 meses do seu custo de vida. Se você for mais conservador, conservadora, você pode colocar o custo total da sua vida, aí você vai ter uma reserva maior, ou você pode colocar o custo obrigatório da sua vida. Por quê? Entendendo que você está passando por um problema, você vai evitar já de sair, de viajar e assim por diante. Mas cada um com a sua percepção, com a sua vontade, né, de se proteger. Tem pessoas que colocam muito mais que isso. Menos já é arriscado. Quais são as características de uma reserva de emergência? Ela tem que ser líquida, ou seja, você tem que conseguir vender pelo preço que está ali sem abrir mão de retorno, com velocidade quase que imediata. Tem que ter segurança, tem que estar investido em uma alternativa, numa instituição que você não tem risco de quebrar, de perder dinheiro. E também de baixíssima volatilidade, que praticamente não oscila, porque você não está colocando dinheiro da reserva com a perspectiva de ter um excelente retorno. Não deve ser para isso, e sim para ter uma reserva para momentos negativos. Lembra do tripé dos investimentos? Você tem aqui segurança e liquidez. Então você vai abrir mão do retorno. É assim que funciona. Quais alternativas fazem sentido para a reserva de emergência? São algumas, vou falar aqui das mais clássicas. Primeiro, vou falar logo da poupança. A poupança, se ela servir para alguma coisa, é para deixar um pedaço da sua reserva de emergência. Vamos supor que você quer colocar 120 mil, 10 mil por mês em uma reserva de emergência. Você pode deixar, por exemplo, o valor de um mês na poupança, porque é onde você tem mais acessibilidade. Não é a reserva que vai te deixar rico. Então pode ser estranho ouvir isso aqui num curso de investimento, mas não tem problema se for te deixar tranquilo que tem aquele dinheiro ali muito fácil. Já o restante, existem outras alternativas que estão tão seguras quanto, só que rende bem mais. Mas vai depender da sua familiaridade ali com o aplicativo. Pode ser final de semana, pode ser que você não tenha tanto acesso ao dinheiro assim. Vamos começar por uma que já está no mesmo banco, você pode encontrar no mesmo banco que a poupança, que é o Certificado de Depósito Bancário, o famoso CDB. E nós vamos discutir essas alternativas posteriormente na parte de investimentos. Só que o CDB que você vai escolher para a reserva, ele tem que ter liquidez diária e tem que render no mínimo 100%
do CDI, que é outro termo que nós já vamos chegar lá. O risco é o mesmo que da poupança, que é do seu banco, que é o banco que a poupança está a quebrar. Só que rende mais do que a poupança. Então é uma alternativa mais interessante. Outra alternativa para a reserva de emergência é o Tesouro Selic. O CDB e a poupança, o seu dinheiro está emprestado para o banco. Se o banco quebrar, tem um calote. Claro que tem algumas proteções, nós vamos chegar nela já. O Tesouro Selic, que é um título público, quem está te devendo é o governo. Então é muito mais difícil o governo quebrar do que o banco, porque o banco quebra primeiro. E o Tesouro Selic é um título público com liquidez de um dia, porque o Tesouro Nacional garante a recompra e ele rende 100% da taxa Selic, já nós vamos chegar nela, que é a taxa básica de juros da economia. Já adiantei um pouquinho aqui. Então ela rende o mínimo, rende mais do que a poupança. E uma outra alternativa, mas aí precisaria de um detalhamento um pouco maior, são os famosos fundos DI. Sabe aquele CDI? Então, fundos DI, eles são fundos com liquidez de um dia, baixíssima taxa de administração, você deve procurar abaixo de 0,5, se não, assim, menos ainda, e que vão render 100% do CDI. Então, este é o conceito de reserva de emergência, um dinheiro para imprevisto de 3 a 12 meses. E um ponto importante, como definir de 3 a 12? Depende da sua empregabilidade, da estabilidade da sua renda. Por exemplo, um concursado, um juiz, ele pode ter bem menos do que um CLT, que por sua vez pode ter menos do que um autônomo, e assim por diante. Mas isso é muito pessoal também. Então, a reserva de emergência é um dinheiro para segurança, com liquidez, em alternativas como um pouquinho na poupança, CDB de liquidez diária, 100% CDI, Tesouro Selic e até fundos DI com baixíssima taxa de administração e também com liquidez de um dia ou 0 dias, tá? Liquidez imediata. No próximo conceito vai ficar ainda mais claro algumas questões que eu trouxe destes aqui agora sobre CDI e tal, porque é sobre isso que nós vamos falar.